pessoal, então vamos lá. Continuando aqui, já com a nossa composição criada, tá? Pra gente colocar qualquer elemento aqui dentro, uma coisa que eu gosto de fazer antes é criar um sólido. O sólido, gente, ele é um objeto que a gente cria dentro do After, que ele difere um pouco de um shape, tá? De um quadrado, tá? De um retângulo que a gente for fazer. Ele tem esse formato, né? Ele vai ter o formato retangular ali, só que ele tem algumas propriedades mais de imagem do que de um objeto vetorial, de um shape que a gente trabalha aqui, que ele é mais propenso em aceitar determinados efeitos. No caso, a gente vai utilizar ele aqui sem aplicação de efeitos, então eu poderia criar um shape como um background aqui, um fundo, poderia. Mas o mais comum da gente fazer e mais prático é justamente criar esse sólido, tá? E como que a gente cria esse sólido? A gente pode vir aqui, ó, Layer, New, Solid, né? Se estiver usando português aí, né? Camada, novo, sólido. A gente pode criar ele por aqui. A gente pode vir aqui também na nossa timeline aqui, ó, New, Solid. Ou o mais comum e mais fácil, né? Mais rápido, digamos assim, é você dar Ctrl Y, onde você abre a janelinha de sólido, tá? Para criar seu sólido. E aqui, normalmente, quando essa janelinha abrir, ele já vai vir, né, com alguns parâmetros já da própria composição. Então, a gente está trabalhando com 1920 por 1080, ele já vai dar essa opção aqui para a gente. Como a gente vai trabalhar com um fundo, a gente pode deixar esse tamanho, né, para ele ocupar a nossa área toda. Mas, se você quiser trabalhar com outra proporção, você pode mudar aqui completamente. Então, o aspecto do pixel, a gente está trabalhando com o pixel quadrado, então aqui a gente vai deixar quadrado, tá? Make comp size, gente, é porque é o seguinte, se você tiver com esses valores aqui diferente, valor menor, maior, você pode vir Make Comp Size, olha lá, ele vai pegar os valores da nossa composição e vai colocar aqui pra gente. Se você quiser proporcionalmente, né, você pode marcar aqui esse Lock Aspect Ratio, que é quando você mover o de cima, lá, o de baixo vai acompanhar, se você mover o de baixo, de cima vai acompanhar. Mas eu quero ele normalmente, o nosso 1920 por 1080 Full HD. E aqui a gente vai escolher uma cor, e essa cor aqui sim vai ser aplicada no nosso projeto final. Não vai ser igual o background, né, que eu criei ali, mas no final ele pode se tornar um alfa, né, uma transparência, ele não aparecer na minha renderização. Então eu vou pegar aqui, ó, meu conta-gotas, posso ir lá no meu Adobe Color Themes, vou escolher uma cor aqui, dou um clique, né, com conta-gotas, já foi para lá. Posso renomear meu sólido, tá? Então eu gosto de colocar BG, tá, de background, né? Ou você pode colocar fundo, background, mesmo escrever background, colocar o nome que você quiser aí. Mas como ele vai ficar lá no fundo, eu já prefiro usar esse nome, já fica ali bonitinho, é pequeno, tá? Então vou dar um OK. E ele criou meu sólido. Antes de qualquer coisa, gente, eu falei do background aqui, né, da cor de fundo, né, que ela não faz diferença no final do nosso arquivo. Eu vou esconder aqui, ó, o olhinho, igual a gente tem lá no Photoshop, que as camadas têm um olhinho, no Illustrator também tem, né, que você pode esconder, né, o objeto. Então eu vou esconder meu fundo. Aí lembra que minha composição está com fundo preto, certo? Mas eu falei que era transparente. Se a gente vier aqui, ó, nessa opção do nosso After, que ele tem esse quadriculadinho, né, que é o símbolo da transparência, né, nos programas gráficos que a gente tem, ele vai mostrar a nossa transparência. Então, por isso que eu falo que aquele preto lá, ele não é uma cor que vai sair no nosso fundo. Na verdade, o nosso fundo é transparente. Se você for fazer um render em alfa, né, isso a gente vai ver mais pra frente, em render, tudo direitinho, se você for fazer um render em alfa, né, alfa quer dizer transparência, ele vai sair assim, ele vai sair sem nada, ele não vai sair com fundo, né, você não vai conseguir ver nada no fundo. Então, se eu desmarcar aqui, eu vejo o preto, que é a cor que eu escolhi para background, mas ela não quer dizer que é a minha cor definitiva para o fundo. Ficou claro isso daqui? Eu vou voltar aqui com o meu olhinho aqui. Background vai aparecer. Para que esse background não fique se movimentando, né, que eu mexa nele acidentalmente, qualquer coisa assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, na minha setinha, ferramenta de mover, ou V, tecla, né, a tecla de atalho V. Aqui, ó, se eu pegar lá, eu vou e arrasto sem querer, né, deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Estou movendo ele para fora da minha área de trabalho. E o que está fora da minha área de trabalho eu não consigo visualizar, vocês estão vendo, né? Eu vejo a grade de seleção, mas não vejo meu arquivo, tá? Então eu posso mover sem querer. Eu vou voltar ele aqui para o centro, ó, venho na minha ferramenta Align, no centro horizontal, centro vertical, e vou marcar meu cadeado aqui, ó, que aí agora eu não movo ele mais.
Não tem perigo de eu fazer qualquer cagada com o meu fundo. Vocês viram que eu tirei o zoom, né? O zoom aqui é com o scroll do mouse, né? A rodinha do mouse. A gente pode normalizar isso daqui, né? Eu quero a área de trabalho aqui ocupando tudo aqui, né? Essa área completa. Eu posso vir aqui, onde é que está essa porcentagem, e posso vir aqui em Fit, né? Que é ajustar. E ele vai ajustar na minha área de trabalho. Agora é o seguinte, gente. Ela está bloqueada, não tem perigo de eu selecionar, fazer qualquer coisa. Eu vou vir aqui, ó, tenho minhas ferramentas de shape. Essas daqui são as ferramentas básicas, igual a gente tem lá no Illustrator também. Então eu posso vir aqui, ó, retângulo. Se eu clicar e arrastar, eu vou criar um retângulo, né, totalmente desproporcional, tá? E se eu segurar o Shift, como em qualquer outro programa gráfico também, né, para poder fazer... Apesar de que o Photoshop novo agora é diferente, né? O Photoshop você não precisa segurar mais o Shift. Se você segura o Shift, é aí que ele fica desproporcional. Mas nos outros programas, normalmente, você segura o Shift para criar o objeto proporcionalmente. Então, eu vou criar ele aqui. Uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês antes. Deixa eu apagar esse quadrado. Eu vou vir aqui em Edit, Preferences, General, que são as preferências do programa, né? Deixa eu desmarcar essa opção aqui. Vou mostrar detalhadamente depois, tá, gente? Que é o seguinte. Quando eu crio uma forma, crio qualquer elemento aqui dentro do After, o que acontece? A gente, todo objeto, tá? Todo objeto, vídeo, texto, ele vai ter algo que a gente chama de anchor point, ou ponto de ancoragem, que é esse alvo aqui, ó. E sempre quando você cria ele vai vir no centro da nossa composição e não do objeto. E o que esse anchor point ele faz? Ele que comanda todos os movimentos, rotação, tudo de escala, tudo que você fizer com esse objeto vai ser o anchor point dele que vai comandar. Então olha só, se esse anchor point está aqui no centro e meu objeto está lá no canto esquerdo, se eu pegar aqui minha rotação, a gente vai ver esses parâmetros daqui a pouco, se eu pegar minha rotação e rodar, olha só, ele roda referente ao meu ponto de ancoragem. Então, olha só, ele está rodando em volta do meu anchor point. Só que é o seguinte, eu quero que esse objeto gire em torno dele mesmo. Então, esse anchor point tem que estar onde? No centro. Então, eu tenho aqui uma ferramenta na minha barra de ferramentas aqui, que é a minha ferramenta de anchor point, né? Que é o Y, né? Então, o anchor point aqui, ó, se eu vier com a tecla Y, ou clicar aqui, né, em cima, agora eu tenho a liberdade de mover esse anchor point para onde eu quiser. Então, olha só, se eu quero mover esse objeto no centro, eu tenho que levar ele no centro do objeto. Só que, se eu levar manualmente, né, no olhômetro aqui, pode ser que não fique totalmente no centro. Então, para isso, o que a gente faz? A gente clica no anchor point com a ferramenta selecionada, né? E quando você for movimentar, você pode segurar o Ctrl. E aí, olha só, o Ctrl ele dá um tipo de snap, né? Um tipo de imã, né? Onde que ele vai grudar em determinadas partes do elemento. Então, eu consigo ter mais precisão. Eu quero colar aqui nesse centro aqui, só aqui embaixo. Quero colar aqui no cantinho. Quero ir no centro. Olha lá. Eu nem cheguei com a setinha direito. E o objeto vai lá e já gruda no centro. Essa é uma forma. Agora, se eu quero totalmente no centro, eu também posso vir com o atalho Ctrl, Alt, Home. E o anchor point já vai lá para o centro. Então, é uma forma de você centralizar. Agora, tem uma outra forma também, gente, que é o seguinte. Deixa eu pegar esse anchor point aqui e voltar aqui. Não, vou apagar esse objeto. A gente vai criar um novo. Só que antes da gente criar um novo, a gente vai vir aqui, ó, Edit, onde que a gente vai fazer edições do próprio projeto, mas a gente tem uma aba chamada Preferências, né? Todo programa vai ter essa aba também, tá, gente? É onde que a gente vai ter várias propriedades do próprio programa que a gente pode mexer. A gente vai vir aqui em General. A gente tem uma opção aqui, ó, que é centralizar o anchor point em novas formas criadas, né? Em New Shape Layers, tá? Então, quando a gente clicar aqui e der um OK, olha só o que acontece. Quando eu pegar uma forma e vou criar ela, vou fazer ela proporcionalmente segurando o Shift, o que acontece? Meu anchor point já vai direto para o centro da imagem. E aí o que acontece? Agora, olha só, se eu rotacionar, vou voltar aqui no parâmetro de rotação, pegar o parâmetro aqui e arrastar lá, ele gira em torno dele mesmo. Então, assim, é ideal já, é muito raro você trabalhar com esse anchor point em outro lugar do objeto. Vai acontecer? Vai, tá?
Não tô falando que, tipo assim, você nunca vai usar o Anchor Point em outra posição, você vai utilizar. Mas o mais normal é que ele fique no centro, então é melhor já marcar essa opção lá nas preferências, onde que o Anchor Point já vai vir para o centro, beleza? Vou parar por aqui e prosseguimos no próximo vídeo, beleza? Falou!